Ei, pessoal, hoje no mundo político, como Minas Gerais está enfrentando a pandemia do coronavírus? As medidas que foram tomadas, as pressões contra o isolamento social, as posições do governador e dos prefeitos e o jogo político em meio à crise sanitária. Eu vou conversar com dois professores, dois cientistas políticos, a Elga de Almeida, que é professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e com o professor Tiago Silame, da Universidade Federal de Alfenas. Obrigada, Elga, obrigada, Tiago, por receberem e por atenderem a gente. Obrigada, a gente está muito feliz de estar aqui. Obrigado. Então, nós, só passando em revista os dados, em 3 meses o Brasil já tem mais de 140 mil casos de Covid e mais de 13 mil mortes. Em Minas, mais de 3.700 casos confirmados, 135 mortes. Esses dados são de quarta-feira, tá? Nós podemos ainda ter alterações ainda hoje. 100 mil casos em investigação. Há forte suspeita de notificação, a gente sabe disso, isso é dito todo o tempo, até pela quantidade de casos em investigação. Mas a situação em Minas é melhor, a gente vê na comparação com outros estados, nós não estamos nem de longe na situação de outros estados ao norte, mesmo Rio e São Paulo. Como é que vocês fazem para a gente abrir uma avaliação do poder público em Minas de maneira geral? Nós podemos atribuir a essa situação à ação do poder público? Tiago e Elga. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre onde que a gente está nessa pesquisa, né? A pesquisa é um pouco maior. Eu e o Tiago, a gente está levando à frente, está estudando Minas Gerais, mas essa pesquisa está sendo feita por um grupo de pesquisadores, professores de universidades federais no Brasil inteiro, coordenado pela professora Luciana Santana, que é da Federal de Alagoas, e a professora Olívia Pérez, que é da Federal do Piauí, e com coordenação com a Associação Brasileira de Ciência Política. Então, somos vários, de vários lugares, né, de todos os estados, temos pessoas fazendo avaliações de todos os estados, e eu e o Tiago estamos levando essa frente de Minas, assim. Vou falar um pouquinho, aí depois, Tiago, tem muita coisa, muito, muito dado. Eu acho Minas realmente está numa situação que é ruim falar, mais confortável, mas assim, de menor explosão de casos. Se a gente pensar que Minas tem a segunda maior população do Brasil e a gente está em 11º número de casos, então a gente vê que o enfrentamento que está sendo feito está sendo efetivo, né? Existem algumas, só colocar para vocês, existem algumas preocupações, assim, no caso de Minas, porque a gente tem um número bom de leitos de UTI, mas são aglomerados em algumas partes do estado. Então, isso pode fazer com que a gente tenha problemas, assim, né? Só uma observação. Belo Horizonte, inclusive, lida com esse problema, porque a gente sabe que muitas cidades, grande parte das cidades do centro do estado e mesmo de outras regiões procuram ajuda na saúde pública de BH, não é? E isso é um problema. Né? A gente tem um dado aqui que a gente levantou, que dos 853 municípios de Minas, 782 não possuem UTI. Então, isso vai fazendo com que as grandes cidades, né, de cada, né, BH, aí o eixo Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, essas cidades vão acabar ficando incapacitadas em algum momento de tratar os próprios, né, os próprios cidadãos da cidade, porque estão recebendo de fora. Quer falar um pouquinho, Tiago, sobre... Só para complementar essa questão, nós temos que lembrar, e como a Vivian já mencionou, a questão da subnotificação. Por mais que nós apresentemos números que são melhores do que outros estados, tudo leva a crer que nós temos um quadro altíssimo de subnotificação, e alguns estudos têm apontado para até 7 vezes mais o número que é apresentado de mortes e de casos. Então, esse é um dado que nós temos que nos atentar. E a sinalização que o poder público precisa dar
acerca do enfrentamento de uma doença que tem um avanço de forma geométrica, né? O contágio da doença se dá de maneira muito rápida e alcança um grande número de pessoas, ele tem que ser inequívoco, ele tem que ser claro, ele tem que ser único. E o que a gente percebe quando nós confrontamos os entes federados, né, União, estados e municípios, é que está ocorrendo ruído. E nós sabemos que na política a dimensão discursiva, aquilo que é falado, aquilo que é dito, é importante e traz impacto na vida das pessoas. Só completando essa ideia, a prova cabal disso é que nós estamos num processo de queda do isolamento por conta da atitude da própria sociedade, da população em relação a esse ruído. Vocês concordam que o motivo é esse, não é? O ruído está levando a uma baixa do isolamento, do distanciamento social? Eu vejo nesse sentido, eu concordo totalmente com isso, Vivian, e nesse sentido a gente fica um pouco preocupado com como está sendo feito pelo governo de Minas, inclusive, assim, né? A gente vai falar um pouco mais, acho que daqui a pouco, sobre essa coisa do governo de Minas, das prefeituras. Vamos ver como é que o poder público está lidando, né? O que ele fez até agora? Vamos lá. A reação de Minas foi um bom tempo, assim, né? O primeiro caso surgiu em 8 de março, então se decretou emergência no dia 12, se não me engano, e aí no mesmo momento que teve o primeiro caso de contaminação local, né? Aquela contaminação que você não sabe de onde que vem, né? O governo decretou calamidade pública, foi bom. Esses pontos foram bons, assim, né? E foi ativando algumas redes. Problema que o governo de Minas, ele está alinhado ao governo, né, da presidência da República, que está descoordenando, né? Que não dá sinais claros para a sociedade do que fazer. A gente vai vendo, está acompanhando os outros países, e a gente vê que o Executivo Federal, ele está sendo muito assertivo. E ele a coisa vai de cima para baixo. Né? E fica mais fácil, porque imagina se os governadores e os prefeitos têm que ficar tomando suas pequenas decisões e a pressão que só vem da sociedade. O governo de Minas, ele participou das reuniões com o grupo de governadores, né? Naquela primeira carta pela democracia, o Zema não assinou, né? Uma sinalização de alinhamento. Isso dá porque ele fica o tempo todo se alinhando, a gente fica entre o isolamento e esse alinhamento com o governo, com a presidência da República, que está caótico. Né? Queria que o Tiago comentasse isso, né? Essa ambiguidade do Zema, como é que ela se reflete? Nós vemos, por exemplo, tem uma demonstração clara aí no conflito com o Alexandre Calil, né? Mesmo que eles tenham colocado o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, o tom abaixou um pouco, mas teve aí alguns momentos de confronto. Queria que você comentasse isso, como é que você vê se essa atitude do governador, essa ambiguidade tem impacto aqui para dentro, né? E depois eu queria que vocês explicassem um pouco os motivos disso, né? A meu ver, o Zema, ele compartilha com o dilema que nós chamamos de falso dilema, colocado sobretudo pelo Bolsonaro, naquele pronunciamento que ele faz à nação, né, pronunciamento de rádio e TV que ele faz à nação, em que ele coloca que há o problema da pandemia, mas também temos um problema com a economia. Então, a meu ver, o Zema, ele acredita e alinha-se ao Bolsonaro nessa dimensão, de que tem que se preocupar com a economia e talvez fosse melhor adotar medidas sanitárias de isolamento vertical e não o isolamento horizontal que é preconizado para toda a população. Isso do ponto de vista
pragmático, é compreensível se nós pensarmos na situação fiscal do estado de Minas. Né? Minas é um dos estados do Brasil que apresenta um quadro fiscal extremamente difícil. E a pandemia ela gera essa perda de arrecadação, né? Impostos deixam de ser pagos em função da diminuição da atividade econômica, etc. Então, tem uma certa razoabilidade da preocupação do Zema. Mas, no limite, o que nós temos que compreender é que a crise sanitária em si, se ela se descontrolar, né, se ela alcançar essa saturação da capacidade de atendimento do sistema de saúde, ela vai ser muito maior, a crise econômica. Ela vai ser muito maior do que uma crise que é ocasionada em função da necessidade das pessoas se preservarem do contágio. Então, como a Elga falou, tem esse alinhamento, né, com Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, como você ressaltou, Vivian, um enfrentamento com o prefeito da capital. As coisas estavam mornas, mas o Calil ontem já falou que não precisa de conselho de ninguém, e a mensagem era para o Zema. Ele foi muito claro com isso, né? E Belo Horizonte, querendo ou não, tem apresentado bons indicadores relacionados ao isolamento, apesar que os últimos dias houve uma piora desses indicadores, mas sobretudo a questão dos leitos, né? Boa parte dos leitos de Belo Horizonte estão tendo ocupação em função da flexibilização das medidas de isolamento adotadas em cidades da região metropolitana de Minas Gerais, que, como nós mencionamos... está acolhendo os enfermos de outras cidades. Né? Exatamente, acaba pressionando o nosso sistema de saúde. Então, tudo leva a crer que o Calil ele vai ser mais técnico, né? Vai ouvir mais os médicos, os estatísticos, a questão da ciência para tomar as decisões em termos de políticas públicas, e o Zema sinaliza o tempo todo para a questão de que temos que promover uma abertura das atividades comerciais, das atividades econômicas de maneira gradual, segura, né? Até uma coisa que remete um pouco ao programa que ele lançou. E agora também com a tentativa, a gente não sabe que pé que vai dar, de volta às aulas do sistema... Essa é uma questão que eu quero colocar para vocês, que tem uma polêmica em torno disso, mas eu queria só aproveitar o gancho da menção que você fez, que Calil tem uma posição mais técnica. Eu fico pensando quão técnica pode ser, sem mérito da decisão, mas Calil é um candidato à reeleição, não é? Ele está fazendo uma aposta. É uma aposta que é contrária exatamente à aposta de Jair Bolsonaro, não? Deixa a Elga comentar, depois você comenta. Não, essa situação aí, os cientistas políticos estão fervorosos, assim, observando isso, assim, porque ano eleitoral, é o ano, né, que os prefeitos seriam reeleitos, então os prefeitos têm tido um senso de responsabilidade muito grande, porque eles sabem que, né, está em risco uma reeleição, né? Não estou dizendo que eles não fariam isso se não fosse uma reeleição, mas isso é uma variável a mais que, né, que diz para eles que eles têm que ficar atentos, porque senão eles vão perder. O cálculo, mais que isso, né, que a gente tem conversado aí. É legal que o cálculo existe. Né? O cálculo existe, políticos querem ser reeleitos, né? Isso na ciência política é bem pacífico, assim, que a gente entende que é isso, o prêmio do político é ser reeleito. Então, a gente vai vendo isso, e aí a gente vai vendo a figura do Calil se fortalecer, inclusive, a gente não sabe, assim, a gente já está especulando que ele possa ser candidato a governador de Minas, assim, né? Dado... a gente, assim, por enquanto é especulação, mas a gente vai vendo esse movimento acontecendo, né? As pessoas, né? Aí você vai vendo pessoas dos vários matizes do espectro ideológico falando, olha o Calil, e aí a gente vai vendo pessoas que não concordaram com ele, não votaram nele, né? Admirando e vendo como ele tá firme e com as decisões dele.
E aí, eu não sei, eu acho que talvez o Zema devia estar levando isso mais no cálculo dele, assim, porque isso pode ser muito prejudicial para a reeleição dele, né, daqui 2 anos, né? Então, a gente vê, o Tiago estava falando sobre essa reabertura, o Zema foi até, né, o estado de Minas está com um problema fiscal grande, o Zema vai até Bolsonaro, né, em abril, lá no meados de abril, para conversar com o Bolsonaro. E volta, né? O Bolsonaro falou que vai dar ajuda e tal, mas ele volta com essa ideia da reabertura, que nos parece que é uma contrapartida, assim, né? Que a justiça barrou, né? Isso. Aí ele começa esse programa aí, né? Minas Consciente, retomando a economia aqui. E aí por que a gente está preocupado? Assim, porque a gente vai vendo todos esses modelos estatísticos que os demógrafos estão fazendo, os pesquisadores da saúde estão fazendo, e a gente vê que em Minas o pico vai ser em junho. Então, por que está se discutindo reabrir agora? Não faz sentido algum. Né? E aí o Zema vai passando essa responsabilidade para os prefeitos e os prefeitos sendo pressionados. Então, a situação é essa, assim. A situação, assim, eu não sei se ele está. A gente sabe que o Calil está tendo, né, um suporte da universidade, da UFMG e tal, dos pesquisadores de todas as áreas que são importantes aí. Tem os pesquisadores das humanidades que estão fazendo esse estudo de políticas públicas, tem os pesquisadores da ciência biológica, da medicina. A gente sabe que o Calil está com isso, mas está tendo esse suporte, mas a gente não sabe quais são as variáveis que estão na cabeça do Zema, porque se ele estiver fazendo um cálculo simples eleitoral, ele estava mais firme nisso. Tiago. Por mais que a gente tenha que levar em consideração que há um cálculo político na ação dos políticos, eu penso que a situação dos prefeitos, especificamente, ela é mais dramática no seguinte aspecto. É no município que o cidadão percebe de maneira muito mais clara a atuação da política sobre a sua vida. E, em se tratando de saúde, é um elemento muito mais sensível ainda. Eu penso que, nesse aspecto, e em função de um aprendizado que, infelizmente, nós podemos ter, vendo a situação de outros países e outras cidades que já passaram, né, pelo pico da epidemia de Covid, eu penso que, brincando com um termo que a gente usa na ciência política, de um sociólogo clássico, que é o Weber, a dimensão da ética da responsabilidade. Eu penso que o Calil, nesse momento, está agindo a partir da ética da responsabilidade. O cálculo político, eu imagino que, nesse momento, ele existe, mas ele não é o principal elemento. Eu penso que o prefeito de Belo Horizonte ele quer minimizar os impactos da pandemia sobre a população do município. E outras prefeituras também, né? Agora, a gente vê, especialmente os empresários da área do comércio, não é? Em algumas cidades, a gente tem o caso, se não me engano, de Varginha, que o prefeito renunciou ao cargo diante da pressão que ele estava sofrendo, porque ele criou um decreto que fechava tudo. Depois fechava tudo não, mas estabelecia o isolamento social. Depois foi muito pressionado, ele abriu, não é? Reflexibilizou, e aí ele foi muito criticado e acabou renunciando. Então, como é que vocês estão recebendo informações sobre esse tipo de pressão que está acontecendo, que é, na verdade, talvez neste momento o maior desafio dos prefeitos, para além ali da questão da UTI, do atendimento médico especificamente? Ela existe, de fato. O que nós chamamos a atenção o tempo todo é que, diante desse cenário, em que as atividades comerciais e econômicas elas vão ter que cessar, seria necessário uma maior, aí nós voltamos no tema da União, uma maior coordenação das políticas públicas de enfrentamento à Covid-19. E aí nós precisávamos de medidas mais efetivas de proteção à renda e às empresas. Nós estamos vendo como é que está completamente caótico a política de assistência social do governo federal para fazer com que as pessoas recebam um auxílio durante 3 meses. Várias pessoas não conseguem acessar o benefício. A demora da resposta do governo em
instituir ações, de planejar e implementar essas ações. E o momento e aí eu volto novamente na dimensão da crença, né? O governo Bolsonaro acredita que a economia deveria estar funcionando e por isso há uma certa inação e até mesmo um boicote com relação às ações de políticas públicas que seriam necessárias de proteção às empresas e às pessoas. É um momento de intervenção do Estado. É um momento em que o Estado deveria, sim, se fazer mais presente. Não tendo essa presença do Estado, as pressões cruzadas, né, por parte do empresariado, e aí eu cito o caso que você mencionou do prefeito de Varginha, que está na mesma região onde eu leciono, né, próximo a Alfenas, a situação do prefeito era completamente assim, de um lado o Ministério Público pressionando para que ele adotasse medidas de isolamento social, do outro lado os comerciantes e industriários da cidade pressionando pela reabertura. Aí, a consequência foi a renúncia do prefeito diante dessas pressões cruzadas. É um quadro difícil, muito difícil. Eu queria ouvir vocês sobre a polêmica da educação. Antes da gente entrar nessa, eu vou voltar aí nos embates institucionais, ou melhor, entre os entes, né, que nós estamos assistindo, mas eu queria que vocês tratassem especificamente dessa polêmica em torno da volta às escolas estaduais. O que está previsto é que a partir do dia 18, segunda-feira que vem, o ensino seja retomado através da internet e por uma programação que será exibida na Rede Minas pela manhã. Isso está criando muita polêmica porque o Sindiúti ele aponta uma série de problemas. Como é que vocês estão vendo essa polêmica? Que é uma decisão que foi tomada, um estudo que foi feito pela Secretaria de Educação. Uma das coisas que eles falam no Sindiúti é que a direção do Sindiúti é que os educadores não foram ouvidos para se organizar, né, essa retomada de volta às aulas. Então, Eu acho muito problemático e eu realmente não entendo essa pressão sobre os trabalhadores da educação que o Estado está fazendo. Na verdade, já tinha um problema aí, né? Os trabalhadores, o professorado e os trabalhadores das escolas já estavam de greve. O Estado já, né, devendo, o 13º não tinha sido pago, né? Já tinha toda uma situação de muita fragilidade ali. E aí expõe os professores a isso e os alunos, né? Se a gente pensar que quase 70% da população brasileira tem internet só, né? 30% aí não tem. E aí a gente está falando de 70% todo tipo de internet, né? Porque, assim, dentro disso aí tem aqueles que têm banda larga, aqueles que só têm no celular com aquele pacote de dados muito pequenininho. Eu vi algumas falas de prefeitos da região dizendo, nossa, mas não é possível que os professores não tenham computador em casa. É possível. É possível que os professores não tenham computador em casa. Então, o Estado coloca o professor nessa situação e ele não dá nenhuma contrapartida, ou não dá nenhuma forma, né, de ajudar esse professor a isso. E aí tem várias questões, né? Por exemplo, como é que vai ser feito com a educação básica, sendo que a LDB diz que não pode haver ensino à distância. E os alunos... O governo federal está fazendo uma propaganda pró-ENEM, eu acho muito engraçado. Está lá, todos os alunos têm a sua mesinha, o seu quarto só para ele, escrivaninha, computador, tem celular, não sei. Assim, uma realidade completamente fora, deve ser a realidade do país escandinavo, isso. Não é a realidade brasileira de jeito nenhum. Então, e aí, às vezes, vem esse discurso, nossa, mas os alunos, né, o governo federal está fazendo esse discurso, os alunos vão perder o ano, vai ser um ano sem profissionais. A gente vai perder o ano, vai perder, gente. A gente está vivendo a maior pandemia de um século. Eu não sei se as pessoas estão entendendo isso, assim. Então, se tiver que perder um ano e ano que vem, tem que fazer ano que vem, vai ter que fazer. E aí a gente vai pensar como fazer, como é que vão ser as aulas. O que não dá é para
para colocar. E aí, só a última coisa, pensando assim, estou pensando nas famílias dos alunos, por exemplo, os alunos vão às aulas, aí vão dar expondo os professores, crianças são assintomáticas, expõe os professores, né? E aí, quando voltam para casa, eles expõem toda a família, né? Então, como que vai ser isso? Parece, eu não entendo, assim. Tiago, quer completar aí a conversa? Diga. Sim, o momento, como a Elga ressaltou, é extraordinário, é único, e isso tem que ser levado em conta. E, novamente, aí eu gostaria de ressaltar os sinais equivocados que partem principalmente da União. Quando a União bate o pé e fala que vai manter a realização do Enem, vários especialistas da área da educação, inclusive olhando em perspectiva comparada, já falaram que países que adotam sistemas de ingresso similares ao Enem para ingresso nas universidades já cancelaram esses exames, né? E há toda uma sinalização do MEC de que o Enem vai acontecer nessa situação que a Elga descreveu muito bem, de desigualdade de acesso e de recursos, né? De ferramentas tecnológicas que possibilitariam o ensino à distância, que não é a realidade da grande maioria, sobretudo dos alunos do ensino público. Você cria aí um elemento que simplesmente reforça desigualdades educacionais que depois vão repercutir em todas as outras desigualdades que perpassam a sociedade brasileira. Essa semana, então, o presidente Bolsonaro já deu uma recuada nesse sentido, dizendo que não, o Enem pode ser adiado, mas até o final do ano, mas tem que fazer, enfim. Eles devem estar medindo lá as reações a essa questão do Enem, que isso afeta muita gente, né? Diretamente afeta aí 6 milhões de pessoas, mas indiretamente isso ganha um volume enorme. E a coisa tão mal planejada que o Enem estava coincidindo com datas de 2 vestibulares importantes em São Paulo, se não me engano, com da Unicamp e uma outra instituição. Então, você vê o nível de problemas de coordenação que nós temos na burocracia federal atualmente e perpassando, né, outras burocracias. Só para a gente fechar a nossa conversa, porque o nosso tempo está acabando, uma discussão que surgiu a partir desse embate entre o presidente Jair Bolsonaro, governadores e prefeitos, sobre nós somos uma federação, né? São os executivos dos entes federados, prefeitos, governadores e o presidente, e há uma discussão de que como é que esse protagonismo que os governadores e prefeitos assumem, eles tomam decisão e até amparados pelo Supremo Tribunal Federal quando esse embate começou, se isso pode deixar, né, após a crise, isso pode deixar algum tipo de herança. Queria que cada um comentasse, não se estendesse muito, que nosso tempo está no final, tá? Ótima questão, Vivian. A gente tem pensado muito sobre isso, né? Sobre esses problemas de coordenação. O Brasil é um estado federado, os estados têm alguma independência, apesar de que como o Tiago falou muito bem, esse era o momento do protagonismo da presidência da República e do Executivo, era o momento, ele tem mais instrumentos para fazer isso de forma coordenada no Brasil inteiro, não ia ter essas desigualdades entre estados. Você vai o Amazonas passando por uma situação terrível, né? E aí São Paulo, e aí você já vai ver Ceará agora. Então, de fato, os estados têm protagonizado. Vou chamar a atenção para o consórcio Nordeste, né, que são os governadores do Nordeste, os novos governadores, têm tido uma iniciativa... Né, essa talvez a maior novidade, não é? Sim, inovador, né? Eles fazem um consórcio e eles agora criaram, inclusive, uma frente científica do consórcio, que tem sido o Miguel Nicoleles, né, professor Miguel Nicoleles, que tá na frente disso. Assim, é o que a gente esperava do governo federal, né? Que levasse isso a sério, que fizesse comitê científico e colocasse parâmetros para a população inteira. E você vê esses governadores muito firmes
tendo que se virar, né? Tendo que se virar. E aí tem uma falta de médicos, a gente tem um problema de falta de médicos no Brasil, e aí você vê o Maranhão conversando com Cuba para trazer os médicos. Então, eles estão fazendo política externa, né? No consórcio, assim, o que o Brasil devia estar fazendo, tá? Eles estão fazendo política externa. Estão fazendo política externa. É uma inovação. O povo da ciência política está olhando para isso também. Então, a gente não sabe o que vai ter, assim, mas realmente eu acho que é um momento de muita fragilidade de todos nós, mas é um momento que eu acho que é uma perda de uma oportunidade política do Bolsonaro para estar se colocando como, olha, estou com vocês, brasileiros, e, sabe, mais firme, assim, mais republicano. E não é isso que tem que acontecer. Tiago. Tudo nos leva a crer que, em função muito do posicionamento de como o governo federal se colocou mediante a pandemia, acabou politizando, né, trazendo a discussão de enfrentamento que deveria ser extremamente técnico para uma questão política, né, que se arrasta no Brasil pelo menos desde 2013 para cá. E isso teve consequências dentro do próprio governo, né? O enfrentamento do Bolsonaro com o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, refletia isso, né? O Mandetta adotando uma postura mais técnica, embasada nos protocolos da Organização Mundial de Saúde, e o Bolsonaro com esse discurso, né, de não aderir a uma política coordenada de isolamento social que pudesse minimizar o impacto da pandemia no país. Só um último elemento que eu gostaria de trazer, né, como informação, muitas pessoas já devem estar cientes, mas que passa por essa questão, que foi a medida provisória editada ontem, que possibilita que gestores públicos não sejam penalizados mediante ações ou omissões no quadro da pandemia. Isso talvez possa ser a porta de entrada para que gestores públicos que desejam abrir ou flexibilizar o isolamento social possam adotar tais medidas sem sofrerem sanções legais, sem serem responsabilizados, inclusive, pelo número de doentes e de mortos. A gente não sabe como vai ser os desdobramentos dessa medida provisória, mas eu acho que é mais uma variável que entra nesse cenário para nós pensarmos. O próprio Bolsonaro, né, tem uma ação no Supremo do deputado Reginaldo Lopes que é exatamente nesse sentido, de, enfim, responsabilizá-lo pelo avanço da Covid, que ainda não foi, enfim, que está quietinho, lá está parado, mas o fato é que está totalmente relacionado com isso. Eu queria agradecer vocês dois demais, Elga Almeida, Thiago Silami, por essa conversa. Não é? O trabalho de vocês vai continuar, a pesquisa vai continuar, e a gente, quem sabe, aí para frente volta a conversar. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigado, nós que agradecemos. Gente, um abraço, então. Até a próxima. Prazer.